Olá e seja muito bem-vindo ao The Explainer. E se eu te dissesse que as suas palavras não só descrevem a sua realidade, mas na verdade a criam? Hoje, a gente vai mergulhar num conceito super poderoso que veio da semana de oração, a ideia de profetizar. Mas calma, não é sobre prever o futuro, é sobre construir o futuro agora. Vamos entender direitinho como isso funciona. Essa frase já diz tudo, né? A ideia central é que as palavras nunca são neutras. Elas carregam um poder imenso de criar ou de destruir. Pensa bem, todo mundo já sentiu na pele o peso de uma palavra dura ou a leveza de um elogio. É exatamente essa força que a gente vai explorar hoje. Então, para começar, vamos focar no o que da questão. Antes da gente entender o como fazer, a gente precisa primeiro entender a crença fundamental por trás disso. A de que as palavras que a gente usa todo santo dia estão ativamente construindo o mundo ao nosso redor. Ok, a primeira coisa que a gente precisa fazer é meio que resetar o que a gente pensa sobre a palavra profetizar. Esquece bola de cristal, tarô, adivinhação. Nesse contexto aqui, profetizar é uma ação. É sobre alinhar o que você fala com aquilo que você acredita ser a vontade de Deus, para trazer essa vontade para a sua realidade, para o agora. E aqui a gente vê o coração da batalha, sabe? De um lado você tem a palavra profética, que, segundo o ensinamento, gera vida, gera transformação, e do outro, o oposto direto dela, a murmuração, que é basicamente o ato de reclamar, de focar só no que está dando errado. Uma está alinhada com uma visão de fé, a outra está presa naquilo que os olhos físicos conseguem ver. É por isso que a murmuração é chamada de o maior inimigo dessa prática. Beleza, mas como isso funciona na prática, né? Como se faz? Vamos para a nossa próxima sessão para ver o passo a passo. E olha, isso não é apresentado com um simples pensamento positivo. É descrito como um processo bem claro que começa com uma preparação interna e termina com uma ação muito decisiva. O ponto de partida, o pré-requisito de tudo, é esse conceito de restaurar o altar. Usando a história bíblica de Elias como exemplo, a fonte explica que isso é uma metáfora. Antes de você conseguir falar palavras com poder, primeiro você precisa restaurar o altar do seu coração, ou seja, colocar a sua própria vida em ordem e deixar que Deus governe ali. E para a gente entender bem o processo, a fonte usa uma imagem muito forte: um vale cheio de ossos secos. É a imagem perfeita do caos, da falta de esperança, da morte. E é exatamente nesse lugar, onde parece que não há mais vida, que o profeta Ezequiel é chamado para agir, para usar o poder da sua palavra. E aqui está o passo a passo tirado direto dessa história. Primeiro, receber a ordem de Deus para profetizar sobre o caos. Segundo, Ezequiel obedece. E aí ele ouve um ruído, o primeiro sinal de que algo está mudando. Terceiro, a transformação acontece de verdade. Ele vê os ossos se juntando, corpos se formando. E, o ponto crucial, o quarto passo, uma segunda profecia é necessária para trazer a vida de volta. O exército só se levanta depois disso. Ou seja, não é um evento único, é um processo ativo com várias etapas. Beleza, já entendemos o conceito e o processo. Mas e aí, quais são as ferramentas que um fiel é ensinado a usar nessa prática? A fonte descreve tanto os canais de comunicação quanto um tipo de equipamento espiritual para se proteger. A primeira ferramenta, claro, é a comunicação. Por quê? Pensa bem, se o objetivo é falar os pensamentos de Deus, a pergunta mais óbvia é: como é que a gente ouve esses pensamentos? Então, o ensinamento fala de 4 jeitos principais que essa comunicação acontece. Tem o mais direto, que é a palavra, a Bíblia. Depois vem o louvor, onde a música vira um veículo para a mensagem. O terceiro canal são os sonhos e as visões. E, o que talvez seja o mais curioso, até objetos físicos podem ser usados para comunicar uma mensagem profética. Mas não é só sobre comunicar e falar. Já que essa prática é vista como uma batalha espiritual, os fiéis são ensinados a vestir um tipo de equipamento de proteção divina, conhecido como a armadura espiritual. A primeira peça é o capacete da salvação, e ele protege o ponto de partida de tudo, a nossa mente. Segundo esse ensino, é na mente que a dúvida e a negatividade, lembra da murmuração, começam a nascer.
Então, proteger os pensamentos é o primeiro passo para conseguir falar com fé e com autoridade. Depois de proteger a mente, o foco vai para o coração, com a couraça da justiça. A lógica aqui é que, mesmo com os pensamentos protegidos, as nossas emoções ainda podem ser abaladas. Essa peça funciona como um escudo para o nosso centro emocional, nos protegendo do impacto do medo, da angústia ou da ofensa. E o que segura tudo isso no lugar? É o cinto da verdade. Pensa num soldado. O cinto prendia o resto da armadura e a espada. A metáfora aqui é que uma vida baseada na verdade e na integridade é o que dá sustentação para todas as outras formas de proteção espiritual. É a base que deixa tudo firme. E, finalmente, a gente chega nas ferramentas de ação, de combate mesmo. O escudo da fé é a defesa dinâmica, usada para bloquear o que a fonte chama de dardos inflamados, que são aqueles ataques repentinos de dúvida ou medo. E para o ataque, tem a espada do Espírito, que é descrita como a própria palavra de Deus, usada para confrontar ativamente as situações negativas. E tudo isso nos leva para a nossa última parte, que é o objetivo final de todo esse processo: declarar ativamente um resultado positivo e, de fato, reivindicar a vitória sobre os desafios da vida. No fim, a prática toda leva a uma coisa chamada decreto, que basicamente são afirmações de fé que você fala em voz alta. Em vez de pedir por uma crise acabar, o fiel é ensinado a declarar que a crise acabou. É falar sobre cura, sobre portas abertas e sobre paz como se já fossem uma realidade. E olha, essa frase do Beto Costa Marques resume perfeitamente a chamada para a ação. É uma escolha consciente, parar de murmurar sobre o que está errado e começar a declarar em voz alta, a gritar mesmo, que a bênção já chegou na sua vida. E no final das contas, tudo volta para a gente, né? Independente da sua crença, esse conceito todo é um convite muito poderoso para a gente refletir. Se as palavras que a gente fala têm mesmo o poder de construir mundos, a pergunta que fica não é só teórica, é muito pessoal. Que realidade você está construindo com as suas palavras hoje?